E se toda a sua vida pudesse mudar por conta de uma única decisão de pouquíssimos segundos? Por exemplo, você decide ir embora mais cedo ou resolve ficar? E se a partir dessa decisão, duas versões completamente diferentes da sua vida começassem a existir ao mesmo tempo? É exatamente essa pergunta que guia o livro Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid, e eu preciso dizer, esse livro mexeu demais comigo. Em Outra Vida Talvez é um romance contemporâneo com realidades paralelas. A história acompanha a nossa protagonista, Hannah, uma mulher de 29 anos que, apesar de já ter morado em várias cidades e vivido muitas experiências, sente que ainda não conseguiu encontrar o seu lugar no mundo. E é a partir de uma única escolha que a vida dela se divide em dois paralelos e a gente passa a acompanhar duas histórias diferentes no mesmo livro. A Hannah, ela é inteligente, divertida, mas ela é muito confusa em relação ao futuro, ao lugar dela no mundo, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Depois de algumas escolhas erradas na vida e de uma decepção amorosa, ela resolve se mudar de volta para sua cidade natal, Los Angeles, e morar junto com a sua melhor amiga Gabe e o novo marido dela, o Matt. Para comemorar o retorno, os três resolvem sair, ir pra noite para um bar, e nesse bar ela reencontra um ex-paquera dela, o ex-namorado, que também já foi amigo, mas ela acabou perdendo contato, o Ethan. A noite passa, a conversa flui, e chega o momento da Gabe e do Matt retornarem para casa. E é nesse momento que a Hannah precisa escolher. Ela vai embora mais cedo com os amigos ou ela fica pra curtir o restante da noite ali e aproveitar o momento com o Ethan. Parece uma escolha pequena, uma escolha inofensiva, mas é justamente a partir desse momento que a história se divide em duas narrativas, duas perspectivas completamente diferentes da vida da Hannah. Eu acho que o mais interessante desse livro é que a gente percebe como cada escolha gera uma consequência diferente para a vida da Hannah, e não só para ela, mas para todo mundo ali em volta dela. A atmosfera do livro é muito reflexiva. Ele fala sobre coincidência, destino, escolhas, amor, amizade, e levanta uma pergunta que fica martelando na cabeça de quem tá lendo. Será que as nossas vidas são determinadas pelas escolhas que nós fazemos? Ou algumas coisas estão simplesmente destinadas a acontecer? E antes de seguir para a próxima parte do vídeo, eu gostaria de pedir para você que está me acompanhando aqui ainda, para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e para curtir esse vídeo, porque é através dessas métricas que eu sei que vocês estão gostando e eu posso trazer mais conteúdos assim aqui para o canal. Agora eu vou dar um aviso e você precisa prestar muita atenção. A partir daqui, pode ser não, com certeza o vídeo vai ter spoiler. Então, se você ainda não leu o livro e quer ter aquela experiência da descoberta de algumas coisas que acontecem ao longo da leitura, eu sugiro que você feche esse vídeo agora, mas salva ele antes, para depois que você terminar de ler, você voltar aqui e ver a sequência do vídeo. Agora, se você já leu esse livro, fica aqui comigo porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa história. Esse foi o meu primeiro livro do ano e eu confesso que antes de começar a leitura, eu já tinha lido a sinopse. Então eu sabia que a história ia seguir dois caminhos diferentes. Então eu já comecei ele com uma pergunta na minha cabeça. E se a vida realmente se divide em mais de uma versão a cada escolha que fazemos? E se em algum lugar do universo ou do tempo a gente tomou uma decisão diferente da que a gente tomou aqui, no agora, e a gente está vivendo uma vida completamente diferente. Eu sei que parece ser muita viagem, mas eu queria muito embarcar na história e tentar entender um pouquinho o que acontece dentro da história e trazer um pouco para minha vida. Então, sim, eu meio que viajei legal durante a leitura do livro. E como eu disse, foi meu primeiro livro do ano. E eu senti que eu li ele no momento certo. Ele já estava na minha lista de leitura há um bom tempo, mas eu nunca tinha parado para dar uma chance para ele. E no início desse ano eu falei, não, eu vou sentar e vou ler esse livro, porque eu quero muito saber como é contada essa história.
e eu senti que ele veio para mim, que eu tive essa vontade de ler no momento certo, no momento que eu mais precisava, porque como eu disse, eu não tô brincando sobre isso, eu tirei muitos insights dele, muitas reflexões, tanto de uma perspectiva da vida dela, da Hannah, quanto de outra perspectiva também da vida da mesma protagonista. E por que tudo isso, né? Por que essa identificação com a personagem? É claro que muitas das coisas que a Hannah faz no livro eu não me identifico com nada, mas eu acho que é mais no sentido sobre estar perdido. A Hannah, ela é uma personagem ali, uma pessoa que tá perdida. E ela já passou por várias cidades, já viveu várias experiências, e ela sempre estava em busca de alguma coisa. Ela nunca conseguia parar quieta num lugar, ela nunca se sentia realizada, nem profissionalmente, nem pessoalmente, de forma nenhuma. Então, quando ela volta para Los Angeles, ela tenta encontrar, na cidade natal dela, no caso, ela tenta encontrar uma coisa que ela rodou o mundo procurando e ainda não tinha encontrado. Só que ela não sabe o que é. Por quê? Porque ela tá se sentindo perdida. E eu acredito que muita gente vai se identificar com isso. Porque pode ser que nesse momento você não esteja se sentindo perdido, mas em algum momento da sua vida você já se sentiu. Ou você nunca se sentiu perdido, mas depois de ler você vai perceber alguma coisa em relação à sua vida. Porque esse livro ele fala muito sobre vida, sobre escolhas, sobre destino, sobre consequências. Então, é uma coisa que a gente tá ali, de fato, vivendo todos os dias. Todo dia a gente tem que fazer uma escolha diferente. Todo dia a gente tem que tomar um rumo diferente na nossa vida. Às vezes, você escolher beber um leite no café da manhã ao invés de um café, ou você escolhe beber um café ao invés de um leite, isso já é uma grande escolha do seu dia. Então, o livro mostra que pequenas escolhas, elas podem levar a caminhos diferentes. Eu acho que isso foi o que mais me pegou, né? Pequenas escolhas que geram consequências enormes. Mas ao mesmo tempo, a autora também defende uma certa tese ali, meio que nas entrelinhas, de que algumas coisas, independente do caminho que a gente toma, são inevitáveis. E eu vou falar um pouco sobre isso, mas vamos começar no início do livro, onde a Hannah chega em Los Angeles para morar, né, com a melhor amiga dela, a Gabe. E ela chega depois da sua vida estar totalmente embolada ali, né? Ela não era uma pessoa considerada legal por conta das atitudes que ela teve no passado. Como eu disse, ela se mudou muito, mas essa não é nem o pior das coisas que aconteceu com ela, porque ela acabou tendo um caso com um homem casado. E quando ela descobriu isso, ela meio que fingiu que não tinha descoberto para conseguir passar um pano para si mesma. E ela carregou essa bagagem durante as duas perspectivas da vida dela. Em uma, ela simplesmente esqueceu e seguiu a vida. Na outra, isso ficou muito preso à história dela, do início ao final do livro, porque gerou uma consequência muito grande na perspectiva. E eu já vou falar aqui, porque, como eu disse, nessa parte do vídeo, a gente tem sim alguns spoilers. Ela acabou engravidando. Então, na realidade, que ela escolhe ir embora com a Gabe e com o Matt, ela acaba não tendo a criança. Por quê? Porque ela sofre um acidente. Agora, na perspectiva, na realidade, onde ela escolhe ficar na festa ali no barzinho com o Ethan, ela acaba tendo a criança porque ela não sofre o acidente. Então a gente vê como uma única decisão transformou a vida dela de duas formas totalmente diferentes. Só que ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, algumas coisas acabam sendo inevitáveis na vida da Hannah. Por exemplo, conhecer pessoas, reencontrar pessoas e algumas decisões que, mesmo indo por caminhos diferentes, acabam tendo ali o mesmo destino final. Na perspectiva, na realidade, onde ela sofre o acidente, ela acaba se relacionando com o enfermeiro dela, o Henry. E nessa realidade, ela termina o livro com o Henry. Ela começa um relacionamento com ele. Enquanto, mesmo tendo reencontrado o Ita, eles acabam se afastando no período que ela ficou ali no hospital, porque no bar ela teve a ideia ou a perspectiva ali de que ele estava junto com uma outra garota que também estava no grupo de amigos deles ali conversando. Então ela falou: ele deu mole pra ela, então talvez ele não sinta nada por mim, então vou seguir a minha vida.
e ela foi se aproximando desse Henry, que era o enfermeiro. Não foi nada ético, né? Se a gente for parar para pensar nessa parte ética do profissional se apaixonando ali pela paciente, mas no fim das contas eles acabam ficando juntos. Já do outro lado, ela reencontra o Ethan novamente, obviamente ali no bar, antes do livro se dividir em dois, mas ela fica com o Ethan, porque ela começa a dar uma nova chance para esse amor, uma segunda chance pro amor ali, né? Pro amor de faculdade. E ela tem a criança, como eu disse para vocês, e no final ela acaba ficando com o Ethan. Porém, no final ali, ela conhece o Henry, né? Na outra realidade, que ela não sofreu acidente, ela acaba conhecendo o Henry. Então, esse encontro dos dois foi inevitável, aconteceu independente das escolhas que ela ia tomar, ia acontecer, porque eles estavam destinados a se encontrar. Da mesma forma que a carreira que ela escolheu seguir ali, da área da saúde, né, acabou acontecendo exatamente como tinha que acontecer. Quando ela estava no hospital ali, na realidade, que ela sofre um acidente, ela acaba se apaixonando de certa forma pela forma que ela é cuidada ali, pela atenção, pelo zelo que os funcionários ali, que os profissionais, na verdade, têm com ela, e ela escolhe que ela quer seguir essa profissão, ela quer também estar naquele meio cuidando das pessoas. Já na realidade, onde ela não sofre o acidente, ela acaba indo trabalhar para o pai da melhor amiga dela, a Gabe, e ela tem esse contato com essa área da saúde. Ela vai primeiramente ali como recepcionista, né, para trabalhar nesse meio, e ela começa a ter esse contato ali na área da saúde. E no final das duas realidades, ela está seguindo o mesmo rumo profissional, ela está seguindo a mesma carreira profissional. Então a gente vê que algumas coisas de fato são inevitáveis a acontecer. Eu acho que o que eu mais gostei no livro é que ele não é só um romance, ele traz todas essas reflexões pra gente e também nos mostra de uma forma muito bonita a amizade da Gabe e da Hannah. Né, as duas melhores amigas que estão juntas desde muito tempo, elas cresceram juntas, né? Quando a família da Hannah se muda para Londres, ela termina os estudos nos Estados Unidos ao lado da Gabe. Ela mora com a Gabe por muito tempo. Tanto é que para os pais da Gabe, ela é como uma outra filha, entendeu? Como se as duas fossem irmãs. Quando, nas duas realidades, né? Quando a Hannah sofre um acidente, ou quando ela começa a ter ali a noção de que vai ter uma criança, os pais da Gabe ajudam a Hannah como se ela fosse filha deles, entendeu? Como se fosse filha deles. Então, ajuda a conseguir um emprego, ajuda a comprar um carro, ajuda a ter uma vida decente ali morando em Los Angeles, nessa retomada que ela tem de vida. Então, elas cresceram juntas desde muito cedo e a Taylor tem essa mania de construir amizades femininas e relacionamentos femininos muito fortes, né? Essa beleza de duas mulheres ali nesse relacionamento de amizade, no caso deste livro específico. Agora falando sobre a parte amorosa da vida da Hannah nas duas perspectivas. Eu confesso que em um certo momento do livro, o Henry, ele ganhou meu coração, sabe? Eu acho que a aproximação deles foi muito sensível, de certa forma, porque pegou a Hannah no momento que ela estava muito frágil, no momento onde ela estava se sentindo incapaz de fazer qualquer coisa. Ela já estava se sentindo perdida na vida, aí vem um acidente e depois ela começa a ter essa noção de que ela vai ter que fazer a fisioterapia. Então ela sente que talvez ela nunca vai voltar a ser quem era e ao mesmo tempo ela nem sabia quem ela era para ela voltar a ser. Então, quando o Henry se aproxima, ela passa a confiar nele, ela passa a interagir mais com ele. Então, a aproximação deles foi toda nesse jeito carinhoso, sensível e maduro. Foi uma relação que, de certa forma, teve esse zelo maior por parte dos dois em querer alguma coisa ali. Lembrando que, como eu disse, tem a questão ética aí no meio, né? Uma paciente e um profissional, mas enfim, teve esse cuidado. Só que não teve jeito, gente. Desde o primeiro momento, eu fui Team Ethan.
Eu acredito muito nessa história de segunda chance. Não é que eu acredito, é que eu gosto bastante de histórias de segunda chance, sabe? A protagonista volta para a cidade natal, reencontra o namoradinho ali de ensino médio, de faculdade, da infância e dá uma nova chance para ele. Eu gosto muito de histórias assim. Então, talvez por isso a versão com o Ethan tenha me agradado mais no final. Porque essa ideia de reencontrar alguém depois que você cresceu, amadureceu, é muito bonita para mim, sabe? Você percebe que mesmo depois de tanto tempo, ainda existe ali naquele um sentimento por aquela pessoa que não morreu de nenhuma forma, que tá ali dentro. E agora com você maior, mais maduro, você entende que pode se entregar a esse amor. Eu confesso que uma coisa que eu pensei bastante durante o avanço da história das duas perspectivas, né, das duas realidades, foi que ela terminaria o livro e nas duas realidades ali com o mesmo par amoroso. Como eu disse, não foi isso que aconteceu. Em uma realidade, ela acaba tendo filhos com o Henry, na outra realidade, ela tem o bebê, né, que ela tinha, do caso que ela teve, e com o Ethan, né, o Ethan acaba assumindo a criança, e eu não me lembro, mas eu acho que depois ela engravida novamente do Ethan. Então, assim, ela termina a história amorosa dela, no caso, o livro termina, né? Não a vida dela. O livro termina com ela tendo dois pares amorosos ali no final. Numa realidade é um, na outra realidade é outro. Eu imaginei que como a vida dela estava seguindo um rumo muito parecido, ou ela ia conhecer o Henry na outra realidade, onde ela não sofre o acidente, e ficar com ele, ou ela ia retornar para o Ethan na história ali que ela sofre o acidente. Não foi isso que aconteceu. Eu achei que seguiria esse rumo porque outros momentos da vida dela, outros âmbitos da vida dela, estava seguindo esse caminho, né? Tava muito parecido ali. O trabalho com o Carl, por exemplo, que é o pai da Gabe, as escolhas acadêmicas, o futuro profissional. Então, tava tudo seguindo a mesma lógica. Então, eu imaginei que o relacionamento também seria assim. Não foi. Mas, como eu disse, as pessoas que precisavam entrar na vida dela entraram de uma forma ou de outra. No caso, o Henry, no caso, o retorno do Ita para a vida dela, porque no final do livro, na realidade, onde ela termina com o Henry, ela fica amiga do Ita, né? E ele tem uma namorada e tudo mais. E na realidade que ela termina com o Ita, ela acaba conhecendo o Henry, como eu já tinha dito. Então, mesmo que ela não ficou com um ou com o outro nas duas ali perspectivas, ela manteve contato, ela conheceu, essas pessoas cruzaram o caminho dela. Só que eu confesso que, ao mesmo tempo que talvez uma parte de mim quisesse que até nisso o livro tivesse terminado de forma igual, né? Com o mesmo par amoroso nas duas histórias, meio para defender essa ideia de que tudo termina como tem que terminar, eu confesso que eu entendo a ideia da autora, porque eu acho que esse livro, ele vem justamente não para dar as respostas definitivas pra gente, mas para mostrar que tá tudo bem tomar decisões, né, fazer escolhas sem ter medo do futuro, sem ter medo de tal, será que eu tô escolhendo certo? Será que eu tô escolhendo errado? E se eu tô nesse caminho e não é esse o meu caminho? E se eu tivesse que ter escolhido aquela outra coisa, aquele outro caminho, aquela outra pessoa? Então não é sobre essas respostas definitivas, mas sim sobre entender que nem tudo na nossa vida precisa de uma única resposta possível. Então, mesmo que você tenha que escolher entre A e B e esteja totalmente indecisa sobre qual caminho pegar, sobre para que lado ir, eu acredito que o livro mostra que você não precisa ter medo, você tem que escolher o que é o melhor para você naquele momento. E conforme a vida for passando, as coisas vão se resolvendo, vão se ajeitando, vão se alinhando e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Como eu disse para vocês, eu me peguei pensando muito na minha vida quando eu terminei de ler esse livro. Não só quando eu terminei, tá? Durante a leitura, eu acho que foi o livro que eu mais anotei é, frases, citações, porque ele realmente me pegou de um jeito diferente. E conforme eu ia lendo, eu ia refletindo sobre a minha vida. E quando eu terminei de ler, gente, foi o meu primeiro livro do ano. E foi o único livro que eu li em janeiro, porque eu simplesmente não conseguia parar de pensar nele. O livro foi tão bom, me fez pensar sobre tantas coisas, sobre tantos aspectos da minha vida, sobre os caminhos que eu segui
para chegar até onde eu tô hoje, sobre a faculdade que eu fiz, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado, e se eu tivesse escolhido outra coisa, sobre as pessoas que eu conheci, sobre as pessoas que eu não conheci, mas que talvez se eu tivesse tomado uma outra decisão eu teria conhecido. Então, assim, é muito louco. Esse livro, ele é muito louco porque ele faz a gente ter esses pensamentos e eu acho que é uma reflexão boa, é uma reflexão gostosa. Como eu disse, ele não é só um livro de romance, porque ele faz a gente pensar muito fora da casinha. Ele faz a gente pensar fora da nossa bolha. E eu acho que livro bom é livro desse jeito. Inclusive, na minha opinião totalmente pessoal, eu dei 5 estrelas, né? Eu costumo fazer uma escala de 1 a 5 ali para os meus livros que eu leio, mas meio que para mim mesmo, não para ficar mostrando para as pessoas, porque cada um analisa e julga o livro de acordo com as suas preferências, e para mim ele foi 5 estrelas. Eu acho que eu acertei muito no meu primeiro livro do ano, porque ele vai ditar basicamente toda a minha vida daqui para frente. Então, uau, a Taylor acertou demais nesse livro e eu fico muito feliz de ter lido ele. No fim das contas, Em Outra Vida Talvez é sobre se perder, se encontrar, mas principalmente entender que não existe uma resposta certa ou um único caminho possível a seguir. Às vezes, existem apenas escolhas possíveis. E cada uma dessas escolhas cria uma versão diferente da pessoa que nós somos hoje. Vou ser sincera com vocês que eu super embarquei nessa história de outras realidades e quando eu terminei o livro, eu imaginei que talvez em algum lugar exista uma outra versão minha vivendo uma vida totalmente diferente da que eu tô vivendo agora. E isso é muito louco de se pensar. Olha, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né? Se você ainda não se inscreveu, e de curtir esse vídeo. Mas esse é um livro que eu super recomendo para que você leia. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler depois desse vídeo e no que você acredita. Existe mesmo um destino ou tudo depende das escolhas que nós tomamos? Eu vou adorar ler a sua opinião aqui nos comentários. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!